sob a bênção de Deus, nosso grande arquiteto do universo. E, inicialmente, submeto à apreciação da ata de sessão ordinária número 18 de 12, número 18 de 12 de 6 de 2023. Nada havendo, impugnação, declaro aprovada. Passamos a chamar o processo pedido de vista. Não há processo pedido de vista. Seguimos para o processo com pedido de sustentação oral. Preferência de sustentação oral. Iniciaremos com o item 15 da pauta, processo 06-26-54-2-32-2021, 806000. É um agravo de instrumento de Juazeiro do Norte, primeira vara civil da comarca de Juazeiro do Norte, agravante Estado do Ceará, agravado Colégio Paraíso, S. Simples Limitados, advogado Paulo Jorge, quesado Gugel Silva, o relator Teodoro Santos, quem preside a sessão, advogado Viviane Andrade de Albuquerque Alencar, advogado agravado. Eu pergunto se a doutora Viviane Andrade de Albuquerque Alencar está presente. Estou sim, excelência. Boa tarde. O senhor me escuta? Está presente. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Vocês me escutam? Posso usar essa... Doutora Viviane, eu pergunto se a Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência, dispensa. É dispensada a leitura do relatório. Eu indago também da Vossa Excelência que já ocorreu a decisão provisória desse processo e a tese acatada, a unanimidade foi a tese defendida por Vossa Excelência. Eu pergunto se, nesse sentido, Vossa Excelência aceita apenas a leitura da ementa. Aceito sim, obrigada. Doutora Viviane, a Vossa Excelência está me ouvindo? Estou sim, excelência, estou falando. O senhor está me ouvindo? Agora sim. É exatamente a tese acatada provisoriamente à unanimidade, é exatamente a definida. Eu dispenso a sustentação, excelência. Eu dispenso a sustentação, excelência. Muito obrigada. A Vossa Excelência dispensou a leitura do relatório, não é isso? Sim. E agora Vossa Excelência vai ter a palavra. Eu pergunto à senhora, a decisão é favorável à vossa tese. A senhora insiste na sustentação oral? Não, excelência, eu dispenso a sustentação. Muito obrigada, pode ler. Vou fazer apenas a leitura do relatório, ou vou fazer apenas a leitura da ementa. Muito obrigada. A ementa lançada é a seguinte: administrativo, agravo de instrumento, ação declaratória de nulidade, reconhecimento da nulidade de intimação no processo administrativo perante o DECOM, liminar deferida em primeiro grau, ilegalidade constatada, possibilidade de interferência do Poder Judiciário, recurso conhecido e desprovido de decisão mantida. Eu pergunto, como vota a eminente desembargadora Lisete? Acompanho Vossa Excelência integralmente. Como vota o excelentíssimo senhor desembargador Tarcísio de Souza? Acompanho o eminente relator. Portanto, a Câmara, à unanimidade, conheceu do recurso de provimento. Em seguida, nós temos o item 59, que é o processo número 028-0019, 58-2011,
8060057. Apelação civil. Apelante Ministério Público do Estado do Ceará. Apelada Maria Simone Fernandes Tavares. Advogado Anderson Queiroz Costa. É da relatoria do eminente desembargador José Tarcísio de Souza da Silva. Eu pergunto se o advogado que se habilitou à sustentação oral está presente. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral, dispensa o relatório. Dispensado o relatório, Vossa Excelência disporá do prazo regimental de 15 dias para proceder sua sustentação. 15 minutos para proceder a sua sustentação oral de acordo com o regimento do nosso tribunal. O equívoco e o erro humano, me perdoe. Mas vai demorar, que Vossa Excelência ainda tem uns 20 anos de tribunal. E vai demorar pouco, sei eu que ainda tenho 10. Com a palavra, Vossa Excelência. Sem problema. Só uma correção. Eu sou advogado Natan Recamão de Luceno. O Anderson é o meu sócio. Tudo bem. Boa tarde. Vossa Excelência está habilitado nos autos, não está? Estou sim. O Ok. pedido de sustentação foi em meu nome. Boa tarde a todos, nobres desembargadores, colega da Câmara. O presente caso, ele trata-se de uma interposição de apelação em uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa supostamente praticado pela Ré, atual prefeita do município de Caridade. Essa ACP foi protocolada pelo Ministério Público por uma nomeação e manutenção do então secretário municipal de saúde, senhor Ari, no cargo diante de uma desaprovação de contas pelo extinto TCM. O Ministério Público mandou uma recomendação para a Prefeitura de Caridade pela exoneração do cargo do secretário municipal. Contudo, a prefeita entendeu por não exonerar o então secretário. O que ocorre? O secretário municipal, Ari, ele somente tem desaprovação de contas no TCM. Não há qualquer ato de improbidade decretado pela Justiça Comum ou inelegibilidade decretada pela Justiça Eleitoral. E o Ministério Público ele tenta sustentar o seu pedido em 2 pontos. Pela lei orgânica de Paramoti, que não se aplica ao presente caso, porque estamos tratando do município de Caridade, e tenta também pela Constituição do Estado do Ceará. Em seu artigo 150, parágrafo 14, diz que fica vedada a nomeação ou designação para cargos de provimento em comissão daqueles considerados inelegíveis, em razão dos atos ilícitos nos termos da lei complementar que trata o parágrafo 9 do artigo 14 da Constituição Federal. O que é que a gente tem na Constituição Federal? Ela faz menção à Lei Complementar 64 de 90, que trata justamente sobre inelegibilidade. E trata que estarão inelegíveis os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos e funções públicas rejeitados por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. O que acontece? O Tribunal de Contas, ele não analisa o ato em si, ele analisa contas. Ele não pode analisar pessoas, ele não imputa ato de improbidade. No máximo, ele dá uma nota de improbidade, que vai ser analisada posteriormente pelo Poder Judiciário. O secretário Ari, ele não possui qualquer processo de improbidade administrativa em relação a isso, então não há um trânsito em julgado. E ainda que tivesse, a gente teria que, para aplicar a inelegibilidade, uma questão de análise pela Justiça Eleitoral. No caso, não há. Então, não há de se falar em inelegibilidade ou ato de improbidade praticado pelo secretário. Portanto, não havendo ato de improbidade praticado pelo secretário, poderia permanecer no cargo. Há de salientar ainda que quem empossou o então secretário no cargo era o presidente interino da Câmara. A prefeita, ao assumir, apenas realizou a manutenção no cargo. E, como já dito, os órgãos de tribunais de contas, eles apenas realizam fiscalização de contas. E a gente tem até julgados do
STF, que não são poucos, nos trazem que, no processo de tomada de contas, um exemplo aqui do recurso extraordinário 636886, que no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente do ato de improbidade administrativa, mas especificamente realiza o julgamento técnico das contas. Portanto, não existindo um ato de improbidade praticado, decretado pela Justiça, não há qualquer impossibilidade de permanecer no cargo. E a gente tem que ainda necessário salientar que, para a lei complementar 6490, que trata da inelegibilidade, se a gente pegar o artigo 1º, inciso 1º, a linha G, fala que é necessária a presença cumulativa dos seguintes pressupostos para ter a inelegibilidade, que é a deliberação tomada pelo órgão competente em decisão não mais passiva de recurso, a indicação da regularidade insanável, que também configura ato doloso de improbidade administrativa, e a ausência de anulação ou suspensão dos efeitos pelo Poder Judiciário. Não temos presentes nenhum dos dois primeiros requisitos. E o que a gente observa nesse presente caso? A gente observa uma tentativa de interferência no Poder Executivo pelo Ministério Público, ao passo que solta uma recomendação para o Poder Executivo, o Poder Executivo não acata por uma questão interpretativa, verificando que não há um trânsito em julgado por decretação de ato de improbidade administrativa praticado pelo secretário, e entende que não tem necessidade de exoneração. E ao passo que não realiza essa exoneração, o Ministério Público busca o Poder Judiciário. Então, ao nosso ver, tenta o MP ditar como deve o gestor tomar as decisões na esfera administrativa. E é bom lembrar que, em tais casos, somente é admitida a intervenção do Judiciário de forma excepcional, quando evidenciada flagrante ilegalidade, sob pena de usurpação da discricionariedade da administração, com violação ao princípio da separação de poderes. No presente caso, não há qualquer vedação à gestora do município de Caridade em nomear alguém que tem mera desaprovação de contas, sem indicação se é vicionável, insanável, e sem qualquer condenação final. E há de se falar ainda, ao fim, que há ausência de dolo ou sequer de culpa. Por quê? O dolo só restaria configurado se houvesse a intenção deliberada da gestora em manter o secretário no cargo em contrariedade à lei. Não há vedação legal, é meramente uma questão interpretativa. Ao passo que interpreta a gestora que, não havendo condenação, uma mera desaprovação de contas, não ensejaria na necessidade de exoneração. E, como exposto, em sentença do primeiro grau, é acatada todas as nossas teses, como não há instituto normativo que vede, não há verificação de dolo, e, portanto, a gente pugna pelo não provimento do presente recurso de apelação protocolado pelo Ministério Público. É isso, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, muito obrigado. Eminentes pares, boa tarde, meu cumprimento. Doutor representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, senhor advogado. A questão tratada aqui, senhor presidente, eminentes pares, já é de conhecimento de todos. Ela trata do tema de repercussão geral 1199, mais especificamente o item número 2. O entendimento já está pacificado em todas as câmaras, inclusive nesta aqui, com relação à aplicação da tese número 2 do tema 1199. A emenda está bem resumida, mas o voto está mais didático e fundamentado com a melhor doutrina e jurisprudência para a espécie. A proposta de emenda está assim lançada. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará em ação de improbidade administrativa, cuja sentença julgou improcedente a demanda ante a ausência de comprovação da ocorrência de improbidade. 2. Dentre as teses firmadas pela Suprema Corte em julgamento paradigma, no agravo em recurso extraordinário 843.989 do Paraná, ressalta-se a tese número 2 sobre irretroatividade da lei benéfica quanto à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, sem, contudo, restringir sua aplicação
em situações diversas, como a conduta danosa contra os princípios da gestão, que deixou de constituir infração. 3. A condição de inelegibilidade do agente decorrente de atos ilícitos para fins de afastar a nomeação em cargo comissionado exige evidente comprovação por órgão judicial ou eleitoral, o que não ocorreu na espécie. Recurso conhecido e desprovido. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Tarcílio. Como vota a desembargadora, desembargadora Elisete? Acompanho o bem lançado voto do eminente relator. Obrigado, desembargador Elisete. Como vota o eminente desembargador Fernando Chimenez? Acompanho o eminente relator. Proclamar o resultado, recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. Obrigado, excelências. Boa tarde a todos. Era Tarcílio. Retificando aqui a ordem, senhor desembargador, depois do desembargador Tarcílio, seria voto, de maneira que eu acompanho o voto do eminente relator e passo a palavra ao eminente desembargador Chimenez. Obrigado, desembargador Chimenez. Recurso conhecido e provido, decisão unânime. Obrigado, excelências. Boa tarde. Em seguida, chamamos o processo número 16, que é exatamente o processo número 080-0003, 16-2022, 806-0160. PJE. 16. Apelação Civil, Procuradoria-Geral de Justiça, município de Santa Quitéria. Relatoria do desembargador Teodoro Silva Santos. O Ministério Público pediu fazer a sustentação, mas vai desistir da sustentação. E de maneira que eu vou passar ali aqui o voto, a emenda do voto, para em seguida passar para os demais votantes. Emenda constitucional, processo civil, apelação civil, ação de obrigação de fazer, dever de prestar assistência à saúde, responsabilidades solidárias dos entes federados, parte autora, portadora de lumbago com ciática e outras astroses especificadas, CID M54.4 e M119.8, necessidade de tratamento com os medicamentos Cymbalta 60 mg ou do Locetina 60 mg, atestado em relatório médico, argumentos capazes de infirmar os fundamentos condutores do ato judicial objurgado, recurso conhecido e provido, decisão reformada. É mais ou menos isso, mas eu passo a palavra à desembargadora Elisete. Mãe botou. Acompanho o eminente relator. Obrigado, desembargador Elisete. Como voto, desembargador Tarcílio. Também acompanho o eminente relator. Obrigado. A turma unanimidade conheceu do recurso e deu-lhe provimento. Em seguida, passamos aqui para as preferências sem sustentação oral. Só há uma preferência sem sustentação oral. O processo é da relatoria desembargadora Elisete de Souza Gadelha. É o item 30 da pauta e o processo é o 019-54-79-90-2017-806-1000 ao contrário. É uma apelação civil. Apelante Embracon, administradora de consórcio limitado, e apelado do município de Fortaleza. Com a palavra, eminente relatora. Pois não, excelência, eu vou pedir permissão aos eminentes pares para a leitura da parte destacada. À vontade, excelência. Administrativo, direito do consumidor, processual civil, embargos de declaração, em apelação civil, ação anulatória de multa aplicada pelo PROCON Fortaleza, acórdão que julgou o apelo com base em premissa equivocada, julgado que também não ocorreu em contradição,
dada a existência de proposições inconciliáveis entre si, possibilidade de correção nesta via recursal, a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, viabilidade, no caso concreto, precedentes do STJ, embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. É como me posiciono, excelência, e voto. Obrigado, eminente desembargador Elisete. Como voto do desembargador Tacílio. Eu acompanho, eminente relatora. Obrigado, desembargador Tacílio. Como voto do eminente desembargador Fernando Chimenez. Eu acompanho a eminente relatora conforme o voto provisório já proceder. Passo a proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida, decisão unânime. Em seguida, passamos a... Não há processo extra-pauta, passamos a julgar os processos em pauta. Processo em pauta. Essa ordem aqui está errada. Primeiro tem que ser desembargador Chimenez, que é por antiguidade, né? Vossa Excelência não tem processo, não? Não, eu tenho um processo no SAGE adiado da sessão passada. Sim, foi adiado. Assim, vou começar a proclamar os resultados dos meus. Aí vai ser agora. É porque começa pelo mais antigo. O desembargador Chimenez. Agora No sim. SAGE só temos esse. Agora sim. Pronto. Tendo em vista o desembargador Fernando Chimenez não disputa o processo, Adiado, mas está Tá, mas Tá em aqui pauta, está botando, chamando a atenção do Cadiano. passo a proclamar os votos proferidos por esses relatores, dentro da condição do relator. E começa pelo item 1, processo 62.24.93, DIC 79.2020, 806.000, barra 50.000, agravo interno civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 2 é o processo 07486, 54.2012, 806.0137, barra 50.002, agravo interno civil, recurso não conhecido, decisão unânime. O item 3 é o 63.2699, 21.2021, 806.000, agravo de instrumento, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 4 é o 63.7573, 49.2021, 806.000, 50.001, agravo interno civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 5 é o 17.14.47, 50.2019, 806.000, ao contrário, barra 50.000, embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 6 é o 23.71, 34.2012, 806.0046, barra 50.000, embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 7 é o 62.4573, 45.2022, 806.000, agravo de instrumento, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 8 é o 06.24.788, 21.2022, 806.000, agravo de instrumento, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 9 é o 52.650, 31.2021, 806.0071, barra 50.000, agravo interno civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 10 é o 09244, 08/2016, 806.0047, apelação civil, recurso conhecido e parcialmente provido, decisão unânime. O item 11 é o 63.6175.33, 2022, 806.000, barra 50.001, agravo interno civil, recurso não conhecido, decisão unânime. O item 12 é o processo 63.6477, 62, 2022, 806.0000, agravo de instrumento, recurso conhecido e provido, decisão unânime. O item 13 é o 0334, 29, 2017, 806.0088, apelação e remessa necessária, apelação civil conhecida e provida, remessa necessária não conhecida, decisão unânime. O item 14 é o 18.9604, 42, 2017, 806.000, ao contrário, barra 50.001, embargos de declaração civil, recurso conhecido e provido à unanimidade. O item 15 já foi julgado por ocasião das preferências.
O item 16 é o 35.206, 21.2009, 806 mil ao contrário, barra 50 mil. Embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O 17 é o 620179, 92, 2022, 806 000, barra 50 mil. Embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 18 é o processo 16.1047, 11, 2018, 806 mil ao contrário, barra 50 mil. Embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 19 é o 623622, 51, 2022, 806 000. Agravo de instrumento, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 20 é o 5509, 27, 2021, 806 0064, barra 50 mil. Agravo interno civil, recurso conhecido e provido. Há uma observação aqui, que não está no relatório aqui, mas a observação é no sentido de que o desembargador Tacílio não havia votado nesse processo. Aqui consta que sim, mas aí é o item 20. É o processo, é o item 20, que é o 0055109, 27, 2021, 806 0064, 50 mil. Agravo interno civil. Pois é. Levantou. Pronto. É da minha. Nesse caso, eu vou abrir o processo aqui para ver se eu consigo a proposta de emenda aqui. Pega a proposta de 5 HC. Geralmente eu tenho cuidado de ligar para a Vossa Excelência. Eu estou vendo aqui, por isso que eu vi aqui na agenda aqui. É o 20, é o número 20. O advogado está puxando ele para passar. Mas concha aqui, né? Não, é que aqui não tem desenho de julgamento de todo mundo, eu só consigo depois que abre a sessão. Aí? O estágio só me permite ver depois que a sessão abre, eu não tenho como não. Porque aqui não tem essa observação, né? Não tem o julgamento. Mas eu estou puxando aqui a emenda também. Para gastar, a gente poderia pular para o 21, quando eu conseguisse abrir a emenda aí, Eduardo, deixaríamos aberto o 20, quando abrir, voltaríamos, né? O 21 é o 627367, 39, 2022, 806 0000. Agravo de instrumento, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item, vou chamar agora o 22, que eu já estou com a emenda aqui disponível. Volto a chamar o número 20. A emenda está assim lançada. Agravo interno, desprovimento da apelação. Mandado de segurança. Pretensão de não incidência de ITBI em operação de transferência de propriedade de imóvel decorrente de cisão de empresas. Imunidade tributária. Artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Comprovação de que a empresa incorporadora não exerce de forma preponderante a atividade de compra e venda, locação de bens e imóveis, aplicação da tese firmada no tema 796 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Portanto, agravo interno conhecido e provido. Matéria... A tese de repercussão geral. Repercussão geral. Eu acompanho o eminente relator. Obrigado. Eminente desembargador Elisete. Portanto, com relação ao item 20, processo 0055-109, 27/2021, 806 0064, 50 mil, recurso conhecido e provido, decisão unânime. Aí voltamos para o 22. O item 22 é o processo 012-0884, 67/2010, 806 mil ao contrário, barra 50.001, é um embargos de declaração civil. Recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O 23
é o processo 50.043.13.2021, 806.01.14, 50 mil. Agravo interno civil, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O 23 é o 24, né? É o 63.14.85.58.2022, 806.0000/50.001. Agravo interno, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O 25 é o processo 20.6962, 44.2022, 806.000 ao contrário, /50 mil. É um agravo interno cível, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O 26 é o processo 20.2765, 51.2022, 806.064, 50 mil. Agravo interno cível, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O 27 é o 63.9568, 63.2022, 806.000/50 mil. Agravo interno cível, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. E o último da nossa relatoria é o de número 28, é o 62.32.14.26.2023, 806.000. Agravo de instrumento, recurso conhecido e não provido, decisão unânime. Em seguida, passa a proclamar o resultado do processo da eminente desembargadora Elisete de Souza Gadelha e inicio pelo item 29. Processo 11.422, 22.2013, 806.01.15. É uma apelação em remessa necessária. Juízo de retratação positivo, mantido nos mais o acordo reexaminado. Mantido no mais o acordo reexaminado. Decisão unânime. O item 30 da relatoria da eminente desembargadora Elisete já foi julgado em preferência. O item 31 é o processo 50.81.78.2018, 806.01.55. É uma apelação cível, recurso conhecido e provido de sentença reformada à unanimidade. O 32 é o processo 61.15.18.2016, 806.0104/50 mil. Agravo interno cível, recurso conhecido e desprovido, decisão mantida à unanimidade. O item 33 é o processo 17.3506, 79.2017, 806 mil ao contrário, é uma apelação cível, recurso conhecido e provido, decisão cassada, retorno dos autos ao juízo ACOR, decisão unânime. O item 34 é o 624969, 22.2022, 806.000. É um agravo de instrumento, recurso conhecido e desprovido, decisão mantida à unanimidade. O item 35 é o processo 50.208.15.2021, 806.0032/50 mil. Agravo interno cível, recurso não conhecido, decisão unânime. O item 37 é o processo 50.952.31.2021, 806.0122/50 mil. Agravo interno cível, recurso conhecido e desprovido, decisão unânime. O 38 é o processo 0558.77.2018, 806.0137/50 mil. Agravo interno cível, recurso não conhecido, decisão unânime. E o 39, o último da eminente desembargadora Elisete, é o 024.8186, 30.2020, 806 mil ao contrário, 50 mil. Embargos de declaração civil, recurso não conhecido, decisão unânime. Em seguida, eu passo a proclamar o resultado da relatoria do eminente desembargador José Tarcísio de Souza da Silva e inicio pelo item 40, que é o processo 96.20.29.2011, 806.0092, apelação civil, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida à unanimidade. O item 41 é o processo 07.270.15.2012, 806.0163, apelação cível, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada, decisão unânime. O item 42 é o processo 17.8187, 34.2013, 806 mil ao contrário, apelação cível, recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada, decisão unânime. O item 43 é o processo 14.2326, 79.2016, 806 mil ao contrário, é uma apelação cível, recurso conhecido e desprovido, decisão unânime.
O item 44 é o processo 7315-08-2018-8060131, apelação civil, apelo conhecido e desprovido, sentença mantida, decisão unânime. O item 45 é o processo 622781-56-2022-806-000. É um agravo de instrumento, recurso conhecido e desprovido, decisão mantida à unanimidade. O item 46 é o processo 18007, 25/2005-806, meu contrário, apelação civil, recurso do réu conhecido e provido, recurso interposto pelo autor prejudicado, sentença reformada, decisão unânime. O item 47 é o processo 249797, 18/2020-806, meu contrário, apelação civil, recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada com reforma de ofício, apenas no que pertine aos consectários legais, decisão unânime. O item 48 é o processo 50169, 70/2021-8060144/50 embargos de declaração civil, súmula número 18 do TJCE, aclaratórios conhecidos e rejeitados, decisão unânime. O item 49 é o 11.911, 13/2017, 8060182/50 embargos de declaração civil, súmula 18 do TJE, aclaratórios não acolhidos, decisão unânime. O item 50 é o 14.378, 14/2018-8060122, apelação civil, sentença cassada, apelos prejudicados, decisão unânime. O item 51 é o processo 63-67-12-29-2022-806-000050.000. É um agravo interno civil, agravo interno conhecido e desprovido, decisão unânime. O item 52 é o 640144, 56/2022-806-000, agravo de instrumento, recurso conhecido e provido, decisão reformada, à unanimidade. O 53 é o 258502, 34/2028-806, meu contrário, /50.000, embargos de declaração civil, súmula número 18 do TJCE, embargos conhecidos e rejeitados, decisão unânime. O item 54 é o 621504, 68/2023-806-000. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, decisão unânime. O 55 é o processo 0622974, 37/2023-806-000/50.000, agravo interno civil, agravo interno conhecido e desprovido, decisão unânime. O item 56 é o 04669, 14/2015-806-0104, apelação civil. O eminente relator está pedindo para diálogo, não é isso? O item 57, que é o 0050-128, 70/2020-806-0087, apelação civil. O eminente relator está pedindo para retirar de pauta. É o 57. Em seguida, vamos os processos adiados da sessão anterior. E eu inicio pelo 58. Processo 52272, 68/2020, 8060117, apelação civil. Relator, eminente desembargador José Tarcísio de Souza Silva, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada, decisão unânime. O item 59 já foi apreciado aqui por ocasião dos preferenciais. O 60 é o processo 50.668, 53/2020, 8060091, apelação civil. Relator, eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, apelação parcialmente conhecida e nessa medida desprovida, decisão unânime. Em seguida, aqui passamos a decantar os processos do PJE, do nosso intocável PJE, de relator. Certo. Com relação a uma observação aqui feita pela secretária, com relação à proclamação dos resultados do PJE, eu queria ver se exatamente os integrantes da Câmara confirmavam os votos, que aqui não está. E eu vou iniciar. Ainda tem alguns probleminhas, aí só se alguém não concordar, pedir a palavra e comunicar, porque a gente não tem como avisar a presidência.
Como é que é? Não tem, esses processos não estão aí para ser Não, programados? eles estão, mas é porque, assim, como ainda tem desembargador que não votou... Tem um resultado só. O resultado tem. Aí, se alguém não concordar com o resultado pedir aí- a palavra. Ok. E iniciamos pelo processo 0202-257, 84-2022-806-0071, apelação civil. É da relatoria do eminente desembargador Fernando Chimenez, é isso? Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Aqui eu vejo com observação nessa erro nas intimações, teve isso? Teve, mas a gente já conferiu que eles foram intimados via sistema, então já foi corrigido. Porque esse volume de intimação aqui tá um negócio sério. Porque eu não tive acesso à cópia. Ela teve, Bom, Tô tendo mas tudo bem. agora. Então, ela vamos confirmou que prosseguir. todos eles foram intimados Ok. pelo sistema. Você tem que ter o voto do gabinete 3 e o gabinete 4. Exatamente. Aí tem... Na verdade, no primeiro a gente tem todos os votos. Todos os primeiro, votos. terceiro e quarto. Mas, por exemplo, já tem outros processos que faltam muitos votos do desembargador Tarcísio, alguns da desembargadora Lisete. Aí a gente não sabe se foi por não concordar ou... Não, porque não... Pronto, exatamente. Por isso que agora... Esses, Mas nesse meio aí, quem vota é o desembargador. Eu- Teodoro é o desembargador Lisete. eu confirmo, Ó, então, assim, do jeito que eu recebi, eu não sei o que é do Ministério Público. Não é aceito. não me sei por que, entendeu? Tem não? Tem não, tem não. Esse Esse do- também. Essa apelação civil da relatoria do eminente desembargador Chimenez, está em ordem, ó, tá em ordem. Você pode pegar aí a ordem, você vai Eu ver. sei, mas... Ah, eu vou ficar louca. O de número 1 é da relatoria do desembargador Chimenez, resultado de apelação conhecido e parcialmente provido. Eu acompanho o eminente relator. Com a palavra, a eminente desembargadora Lisete. É porque eu... Assim está acompanhando. É assim, recurso de apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade. O item 2 é o processo 020-16019, 07-2022-806-0071. É uma apelação civil. Essa apelação civil, o resultado é recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Eminentes relator, desembargador Chimenez também. Tem um resultado real. Que nós realmente nós tivemos acesso. Eu tive acesso, eu acompanho o relator. Mas é que o Ministério Público não recebe os resultados. Não, não é isso não, gente. Ó, porque para mim ó, não aparece quem é. Tá aqui. O primeiro, apelação civil, fornecimento de medicamento. Eu não sei quem Ninguém interpôs. sabe, tem que entrar processo por processo. Mas é porque lá não recebi isso aqui. Eu peguei isso aqui hoje com o Bruno aqui. Não, mas foi passado. Pois é, mas aí a Michelle não conseguiu abrir. Pois é. É, Inclusive, todos nós votamos, os desembargadores todos votaram. Pois é, mas aí eu tenho que ver, ou vejo isso aqui, ou vejo o que você me mandou, entendeu? Mas a gente resolve na próxima. Pronto. Eu acompanho o eminente relator, a desembargadora Elisete também acompanha, que já... Ótimo. Aí é o número 3 agora, que é o processo 0613 78-2018-806-0088. Apelação civil. O resultado é um apelo conhecido e desprovido. É o item 3, né? Eu acompanho o eminente relator, também é apelo conhecido e desprovido à unanimidade. O item 4 é apelação, é o processo 92373, 98-2006-806, ao contrário. Apelação civil. Apelação provida, sentença formada para majorar a verba honorária. Senhor presidente, A unanimidade. esse processo, apenas para dar uma satisfação eminente desembargadora Lisete, que eu não fiz antes, porque eu só vi agora o chat dela antes da sessão. Aí eu acho até que eu até pediria assim que eu acho que a desembargadora até tinha me falado isso naquele almoço, mas foi na sexta-feira, ela ainda não tinha postado, né? E eu realmente não vi no fim de semana, até porque meu computador de casa, ele não está acessando o PJE. Então, só vi agora, mas creio que não há nenhum prejuízo, porque
A observação que ela colocou é de que, como a embargadora Elisete pode até ver aí, mas eu tenho anotado aqui, ela colocou o problema aqui do provimento do recurso, que não caberia essa majoração dos artigos 85, parágrafo 8º e 11. Na verdade, eu estou tirando isso da emenda, viu, desembargador? Porque só tem na emenda isso. Foi um erro. O voto, se Vossa Excelência observar, não tem nada disso. Então, é só tirar da emenda esse inciso 4. Pronto. Apelação provida, sentença formada. Eu majorei, porque eu achei muito pequeno, mas majorei porque entendi que caberia a majoração. Mas não por termo de recurso recursal nem arbitramento com base nesse dispositivo. Está lá a decisão bem clara. Agora, realmente, houve esse excesso aí de... E não era para constar isso na emenda, mas já foi retirado. Também acompanho Vossa Excelência e, portanto, a apelação por vida, sentença reformada para majorar a verba honorária, decisão unânime. O quinto é o 54627-61-2021-8060167, classe apelação civil. Esse quinto não está no sistema, mas o gabinete do desembargador Ximenes está trazendo o PDF. Essa aqui chegou na hora. Porque a desembargadora Elisete até falou, né, fez uma observação, e nós estamos aqui corrigindo, desembargadora Elisete. Porque é o seguinte, no voto, nós abordarmos os consectários legais, mas realmente não foi mencionado a emenda 113 de 2021, que trata sobre a Selic. Mas já fizemos aqui a devida alteração para incluir essa emenda e estamos aqui. Está disponível? Está disponível. Exato. Está disponível aqui também. Então, parcialmente, apelo conhecido, parcialmente. Apelo conhecido parcialmente nesta extensão, desprovido, honorário recursais majorados. A unanimidade. O item 7 é remessa necessária. Remessa necessária é o reexame... Já está colocado os consecutados, viu? Vossa Excelência examinar aí, tá. O item 7 é o processo 50886-39-2021. 8. É o 7. O 6 é o 254971, 37-2022, 806.000 ao contrário, é a indenização por danos materiais, apelação civil. Aqui, apelação conhecida e desprovida. O relator, eu acompanho o relator. Pronto. Portanto, decisão unânime. O item 7 é a remessa necessária civil, reexame conhecido e desprovido, sentença confirmada. Eu acompanho o relator. Vossa Excelência acompanha também, decisão unânime. O item 8 é o 51698-97-2020, 806.035, apelação civil. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar retorno dos autos à origem para o curso regular da execução fiscal. Eu acompanho o eminente relator. Portanto, decisão unânime. O item 9 é o processo 15.072, 16/2019, 806.0085. É uma apelação civil. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o curso regular execução fiscal. Eu acompanho o relator e da mesma forma, o desembargador Elisete, decisão unânime. O item 10 é o processo 20.0120.62/2022, 806.0158. Apelação civil. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o curso regular da execução fiscal. Eu acompanho o eminente relator. Decisão unânime.
Em seguida, nós temos o 11, que é o 54.527, 36.2021.806.0158. Apelação civil. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o custo regular da ação da execução fiscal. Eu acompanho o eminente relator. Decisão unânime. O item 12 é o processo 52.125, 79.2021.806.0158. É uma apelação civil. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o curso regular da execução fiscal. Eu acompanho o eminente relator. Decisão unânime. Passo a proclamar os votos dessa relatoria, do Teodoro Silva Santos. Começo pelo item 13, processo 020.010.08.2022.806.000 ao contrário. Apelação civil, recurso conhecido e provido. Como vota a eminente desembargadora Lisete, confirma? Desembargador Tacílio? Recurso conhecido e provido, decisão unânime. O item 14 é o 51.674.03.2020.806.0154. Apelação civil. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. O item 15 é o processo 020.02.6654.2022.806.0045. Apelação civil. Recurso conhecido e não provido. Como vota, eminente desembargador Lisete. Excelência, eu confirmo o voto avançado acompanhando vossa relatoria. Eminente desembargador Tacílio. Recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 16 já foi julgado por ocasião das preferências. O item 17 é o 17.248.66.2016.806.0101. Classe apelação civil, recurso conhecido e não provido. Como vota Vossa Excelência, desembargador Lisete? Confirmando, acompanho Vossa Excelência na relatoria. Eminente desembargador Tacílio? Recurso conhecido e desprovido. Recurso conhecido e não provido, decisão unânime. O item 18 é o processo 50.757, 16.2021.806.0035, apelação civil. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. Como vota a desembargadora Lisete? Acompanho Vossa Excelência. Eminente desembargador Tacílio? Decisão unânime. Em seguida, nós temos o item 19, que é o 020.0576.48.22.806.049. Apelação civil, recurso conhecido e não provido. Como vota a eminente desembargadora Lisete? Acompanhando o voto do eminente relator. Eminente desembargador Tacílio? Decisão unânime. Item 20 é o processo 23.868.46.216.806.0117. Apelação civil. Apelação civil conhecida e não provida. Remessa necessária não conhecida. Como voto, eminente desembargador Lisete? Eminente desembargador Tacílio? Decisão unânime. O item 21 é o processo 27.6568.96.2021.806.000 ao contrário. Apelação civil. Recurso conhecido e não provido. Como vota a eminente desembargadora Lisete? Eminente desembargador Tacílio? Decisão unânime. O item 22 é o processo 21.1277.18.2022.806.000 ao contrário. Apelação civil. Recurso conhecido e provido. Como vota a eminente desembargador Lisete? Confirmando o voto provisório avançado, acompanho o eminente relator. Eminente desembargador Tacílio? Decisão unânime. O item 23 e último desta relatoria é o processo de número 020.0267.09.2022.806.0055. Apelação civil. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido. Como vota a eminente desembargador Lisete? Eminente desembargador Tacílio? Decisão unânime. Em seguida, passamos a proclamar o resultado dos votos
cuja relatoria é o eminente desembargador José Tacílio de Souza da Silva. E passo pelo número 24 da pauta. A apelação é o processo 582-41-2020-8060084, apelação civil, apelo conhecido e parcialmente provido, sentença reformada. Como voto, eminente desembargador Ximenes. Como eu acompanho também o eminente relator. Apelo conhecido e parcialmente provido, sentença reformada à unanimidade. O item 25 é o processo 20.10.16.83.2022, 8060133, apelação civil, apelação conhecida e parcialmente provida, sentença reformada. Como voto, eminente desembargador Ximenes. Eu também acompanho o eminente relator, decisão unânime. O item 26 é o processo 129.508.61.2017, 806, o contrário. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada. Como voto o eminente desembargador Ximenes? Com o eminente relator. Apontei do voto provisório, mas não está constando, né? Também com o eminente relator. A unanimidade. Assim já vou resumido agora. 26 é o 0129508.61.2017 e 806, o contrário. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada. E aí, se tiver alguém que não concorda, aí fala, certo? O 27. Eu votei em todos. Pronto, também. É o 020.0984.94.2022.806.0160. Apelação civil. Recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada. Decisão unânime. O item 28. Processo 020.0618.85.2022. 8060053, apelação civil, recurso voluntário não conhecido, sentença reformada ex officio, decisão unânime. O item 29 é o processo 1000 ao contrário, 642, 74/2019, 8060171, apelação civil, recurso conhecido e provido, sentença reformada, decisão unânime. O item 30 é o processo 028-0002, 74/2021, 8060169. Apelação civil, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Porém, já foi anunciado em pauta por ocasião das preferenciais. 31, processo 51034, 27/2021, 8060069. Apelação civil, sentença cassada pelo prejudicado, decisão unânime. Graças a Deus, encerramos os processos que não... Encerramos o processo. Encerramos a pauta. A palavra se encontra disponível. Água a requerer, senhor decano. Água a requerer, desembargador Elisete. Desembargador Tacílio. Porque É verdade. Procuradora. Nada mais a requerer. Nada mais a requerer. Declaro encerrada a sessão e que Deus nos abençoe a todos e todos sigam em paz com Deus e com a pomba do Divino Espírito Santo.